Não precisa ter medo, vai só pop, vapo, vapo o dia inteiro. Finge que a minha língua é piscizinho do teu grelo. Pop, vapo o dia inteiro. Chama que ela vem fazer o baile. Finge que a minha língua é piscizinho do teu grelo. Pop, vapo o dia inteiro. Chama que ela vem fazer o baile. Bom, vou passar um aviso aqui que caso você é algum parente próximo meu, você está convidado a se retirar desse vídeo, porque esse vídeo no final virou um puta de um desabafo, então é isso. Opa, bom, então, eu sou o Smib e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre religião. Eu sempre quis falar sobre isso, mas nunca falei por medo. E hoje eu vou falar de uma forma um pouco diferente do que eu imaginei que eu ia falar. Vou falar sobre o porquê que eu abandonei a religião. Talvez esse vídeo aqui eu vou tentar manter o máximo de respeito possível, então hoje não vai ser com tanta piadinha ou imagem do Shrek dançando, que nem nos outros vídeos que eu faço normalmente. Mas para dar um início, eu vou contar como que era a minha relação com a religião. Bom, para dar um início, é bom comentar que toda a minha família é religiosa pelas duas partes, tanto quanto por parte de mãe, quanto por parte de pai. Tanto que, se eu não me engano, nos últimos tempos de vida do meu avô, ele conseguiu virar pastor da igreja que ele ia. Mas minha família, apesar de ser bem religiosa e conservadora, eles não são ao ponto de virar 100% santos, sabe? Eles até que falam, tipo, bastante merda. Mas enfim, meu pai, ele não vai em nenhuma igreja e minha mãe faz parte da igreja presbiteriana. E como não tinha nenhuma igreja presbiteriana no meu bairro, minha mãe não ia pra igreja. Somente eu ia, e eu ia na assembleia que ficava na minha rua, então era bem mais fácil de eu ir. E isso quando eu era menor. Eu ia somente nos domingos, não tinha coragem nem vontade o suficiente para ir de noite nos dias da semana. E isso já demonstrava que meu interesse não era lá do 100%. E em questão de frequência, apesar de eu ir somente nos domingos, eu tinha uma certa frequência. Eu ia toda semana. Porém, não conseguia manter isso por muito tempo. Eu ia pra igreja durante uns 6 meses, ficava uns 3 desinteressado sem ir, e ficava nesse ciclo de eu ir por uns 6 meses, não ir por 3, ir por 6 meses, não ir por 3. Eu não tinha muito interesse também de me dedicar realmente a isso. Eu não lia a Bíblia em casa, eu não era muito de falar de Deus toda hora, eu não era tão interessado nisso desde cedo. Desde cedo eu achava paia certas coisas que eles falavam, tipo que era errado gostar de coisas bem fúteis, tipo coisas de terror, funk e etc. Com o tempo eu fui crescendo e começando a pensar mais, né, porque eu tava começando a crescer, né, então eu era mais tão criancinha assim. E eu começava a fazer pergunta nas igrejas que eu ia lá na hora das escolinhas dominicais. Com o tempo eu fui começando a discordar de várias coisas e criar minhas próprias opiniões. Porém, às vezes eu ficava quieto para não continuar a discussão e tal. E acho que esse foi um dos meus maiores erros, porque por causa disso meus pais acham que eles sabem mais sobre mim do que eu mesmo. Eles acham que eu era um crente fervoroso e mudei da água pro vinho do nada por conta das minhas amizades, mesmo sendo que eu mudei por mim mesmo e não foi por influência de ninguém. Eu fui crescendo e deixando de ser aquela criança que não tinha opiniões e era controlado por terceiros, no caso minha família e a igreja. Eu fui criando minhas próprias opiniões e cada vez mais discordando dos conceitos religiosos, como eles serem contra homossexuais, rock, funk, roupas curtas, prazeres carnais, etc. Eu também comecei a reparar que, se você olhar bem, a Bíblia meio que se auto-refuta em alguns pontos. Só que isso é um pensamento que eu tive muito tempo atrás, então
eu não consigo lembrar assim qualquer os pontos, mas na época eu conseguiria, só não falava isso pra ninguém. E que muito bem ela pode ter sido escrita por uma pessoa aleatória e o resto do mundo acreditou, ou ela pode ter sido modificada durante o tempo e ninguém sabe disso. E enfim, e um dos pontos também que ajudou a eu trocar simplesmente de religião, não ser mais uma pessoa tão religiosa assim, foi deles falar muito de que Jesus é a única pessoa, é o único Deus que realmente existe. E você tem que acreditar nisso. Beleza. Mas qual é a diferença de acreditar na existência do Jesus Cristo e acreditar na existência de Buda, né? A existência de deuses gregos, na existência de deuses nórdicos, entre outras religiões. Eu comecei a perceber que isso era muito fácil de ter sido manipulado, e isso me atormentou quando eu era menor. Então, direto, quase toda noite eu fazia uma oração e pedia um sinal de Deus para provar a existência dele, porque eu tava começando a ficar em dúvida sobre isso. E isso meio que pegava um pouquinho em mim, porque era o meu lado racional lutando contra o lado meu cristão que eu tinha quando eu era menor, que foi construído desde quando eu nasci. E adivinha, não aconteceu nada. Eu nunca tive nenhum sinal e foi aí que eu comecei a me afastar da igreja e até sair de vez. E isso é algo que me assombra até hoje, porque direto as pessoas me enchem pra mim voltar pra igreja, falando pra mim pelo menos uma vez. E isso foi um dos motivos pra eu me afastar dos meus pais. A minha relação com eles não está lá das melhores. Eu comecei a criar minhas próprias opiniões e isso faz a gente ter ideologias 100% diferentes, já que eu sou um pequeno jovem da geração Z e eles são velhos, bem conservadores. E isso foi criando conflitos e discussões frequentes pelo caso da gente ter essas ideologias diferentes. E o que mais me deixa bravo, não bravo, mas me, sei lá, não sei explicar, mas o que mais, sei lá, eu realmente não sei explicar, mas um negócio que é bem chato é que eles sempre usam pontos religiosos, isso é sempre o mesmo sabendo que eu sou ateu e isso não vai fazer nenhuma diferença. Eles sempre falam que isso é culpa do capeta, blá 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 blá, sempre usam os mesmos pontos. E às vezes eu me pergunto qual é a dificuldade de aceitar que a gente tem ideologia diferente e que o meu corpo é meu e não deles. Uma coisa que mais afetou pra estragar nossa relação foi que eles sempre ligaram mais pra eles do que pra mim. Tipo, eles ligam pras minhas roupas, eles querem controlar o meu jeito de vestir. Por quê? Por que eles querem isso? Porque isso vai envergonhar eles. Então tá, né? Tipo, eles querem se preocupar mais com a imagem deles do que eu sentir eu mesmo, eu gostar do jeito que eu me visto ou alguma coisa do tipo. Isso prova que eles ligam mais pra eles do que pra mim. Ligam mais pra, entre muitas aspas, dignidade deles do que pros meus gostos. Porque quem que tá se vestindo com uma roupa, sei lá, que tecnicamente é de mulher, sendo que nem parece, ou alguma coisa do tipo assim, é eu e não eles. E se for pra isso afetar alguém, vai afetar eu e não eles. E ultimamente eu comecei a ignorar as opiniões deles pra algumas coisas, porque podemos dizer que em questão disso eles são um pouco rígidos e tem coisas que se eu fizer, mesmo eu querendo muito, é capaz de eu ser expulso de casa. Então algumas coisas eu comecei a ligar o foda-se, mas outras eu ainda não tô fazendo isso, pelo menos não enquanto eu não tiver uma forma de me sustentar fora de casa. E então uma das coisas que eu comecei a fazer ultimamente foi pintar unha, coisa que eu sempre dei indícios de querer, por conta de ficar pintando a unha de canetinha na escola, essas coisas assim. Então sempre quis fazer isso, porém eu nunca tive coragem. Eu lembro até que uma vez
Eu pintei a unha só com base, sabe? Aquele esmalte que é transparente, que só pra deixar um pouquinho mais brilhoso. Somente base, foi somente isso. E isso já foi o suficiente pro meu pai vir falar um monte pra mim, ao ponto de eu pequenininho, com poucos anos de idade, me sentir mal, muito mal. E esses dias eu fui numa festa de família e eu tive que escutar essas coisas como: cadê a saia? Só falta gostar de homem, isso é coisa de mulher, entre outras coisas. De acordo com eles, eu tinha que tirar isso logo da minha unha o mais rápido possível, pro meu próprio bem, como se isso fosse mudar alguma coisa na minha vida, como se isso fosse afetar alguma coisa na minha vida. Isso também me faz pensar na questão de que as pessoas gostam de rotular o que é de homem e de mulher, sendo que tudo é questão de perspectiva. Se fosse popularizado como tal coisa é de homem, isso ia ser de homem. Mas se fosse o contrário, fosse popularizado como isso é de mulher, então isso seria de mulher. Não como se fosse algo projetado 100% pro corpo feminino ou masculino, tipo absorvente. Absorvente realmente é algo pra mulher, porque foi pensado, foi projetado para o corpo feminino. Então é uma coisa assim que realmente é de mulher. Mas em questão de roupas, bolsas, essas coisas assim, realmente não tem muito uma diferença de planejamento. Não é algo, é algo estético, não é algo pensado exatamente para aquilo. É algo que a perspectiva vai mudar. Se você acha que aquilo é de homem, é de homem. Se você acha que aquilo é de mulher, é de mulher. Se você acha que não tem isso de ser de homem ou de mulher, não tem. Mas essa é a sua opinião. Porque não tem realmente um rótulo que fala que aquilo é do que é ser para homem ou para mulher, porque não tem essa definição. Não tem que ter essa definição. Tanto que coisas como maquiagem, cropped, salto, essas coisas originalmente foram feitas para os homens. Maquiagem e salto antigamente era usado entre os homens. A maquiagem como uma forma para ficar mais bonito dentro da burguesia, dentro dos reis, e o salto para parecer mais alto e mais másculo. E hoje em dia são considerados como coisas de mulher, porque ao tempo foi mudando a perspectiva das pessoas. E hoje em dia seria muito bom se as pessoas mudassem essa perspectiva de novo e percebessem que não tem essa rotulação. E uma coisa idiota que os meus pais sempre implicavam comigo é por conta do meu cabelo. Eu gosto do meu cabelo longo. Eu era muito ligado por isso. E virava discussão às vezes. E eu falava que antigamente a maioria dos homens tinha cabelo longo. E a resposta deles sempre eram as mesmas. Antigamente era outros tempos. E quando eu uso essa mesma carta para falar algo como pintar a unha ou algo do tipo, que hoje em dia é diferente, eles ignoram, falam que é porque antigamente os tempos eram melhores. Porque antigamente eram os tempos onde tudo estava certo. E eles meio que se pegam. Isso é até meio irônico de falar. E hoje eu tive que escutar mais uma vez que pintar a unha desrespeita eles porque não agradam eles. Simplesmente porque eles não gostam disso. É uma falta de respeito com eles, sendo que quem tá pintando é eu, não eles, novamente. Como se não fosse uma falta de respeito me rotular por eu pintar a unha, falar que eu sou gay, ou falar que isso não é coisa de homem, ou querer me menosprezar eu por causa disso, e não respeitar minha decisão por fazer isso, né? Mas ok, é aquele ditado: só merece respeito quem respeita. Então, mas enfim, né? Paz, conservadores, vamos ignorar isso e fingir que nada tá acontecendo, fingir que estamos ok, fingir que estamos bem e somente viver a vida. Mas uma das provas que meus pais pensam mais neles do que em mim foi uma das vezes que eu fui ameaçado de ser expulso de casa, sendo uma delas por ter furado as 2 orelhas em vez de uma só, e a outra por literalmente usar boné virado para trás. Exatamente por causa disso. Mas enfim, acho que eu já tô falando demais aqui. Esse vídeo não era pra ter esse rumo, virou mais um desabafo do que realmente que eu queria falar aqui. Mas enfim, vai ser assim mesmo. Mas o que eu quero falar pra vocês que, bom, não se rotule
pelo que alguém acha ou por causa da sociedade. Simplesmente seja você mesmo. Não se prenda a preconceitos, estereótipos ou algo parecido. Seja livre. Só não seja criminoso, né? Andando dentro das leis, você tá de boa pra ser livre. Mas não ligue para o preconceito. Você é forte, você vai conseguir passar por tudo. E sempre vai ter pessoas ao seu redor, ou em algum lugar vai ter uma pessoa que sente a mesma coisa que você, que passa pela mesma coisa que você, e que vai poder estar te dando apoio. Ou alguém mesmo que não tem esses preconceitos, não passa pela mesma coisa que você e sabe te ajudar, vai poder te entender. Tanto que minha DM vai estar aberta aí. Eu sou um bom ouvinte e sempre consigo entender os lados das pessoas. Então, caso você esteja passando por alguma dificuldade, algum problema, tiver meio pá, meio triste, assim, quiser dar uma desabafada, precisa de alguém, pode me chamar da DM, que eu vou tentar fazer o meu máximo pra ajudar. Eu acho muito legal quando eu ajudo alguém. Eu realmente gosto disso. E bom, último recadinho aqui, né? Que esse vídeo aqui não foi feito pra nenhum parente meu ver, porque no final virou mais um desabafo. Mas caso algum dos meus parentes viu, é isso. Se você reparou que eu tô meio distante de vocês, bom, pode ter certeza que esse é o motivo. E pode ter certeza que eu ainda me prendo mais ainda por vocês. Ainda tem coisas dentro de mim que eu gostaria de fazer comigo mesmo, ou sei lá. E eu não faço isso por respeito a vocês, porque eu sei que vocês vão ficar enchendo meu saco e falando merdas e merdas pra mim. E é isso, eu tô me prendendo ao ponto que talvez isso comece a fazer mal pra mim, eu não sei. E é isso, o conservadorismo de vocês é irritante pra mim. Ainda mais quando vocês... E ainda mais como vocês adoram jogar a culpa em alguma coisa, falando que foi por alguma influência que eu virei assim, ou porque isso é coisa do capeta ou algo parecido. E saibam também que isso faz mal pra mim. E aos poucos vocês estão fazendo eu perder totalmente a consideração que eu tenho por vocês. Então é isso. Não, por favor, se você tem alguém aí por perto que é diferente de você, tem gostos diferentes, somente respeite, cara. Não fica com esse nhan de querer rotular as pessoas, de querer que as pessoas pensem e sejam que nem você. Cada um tem a sua forma de pensar, de agir e de ser. Cada um tem que ser você mesmo. Ninguém tem que ser que nem ninguém. Não é porque a pessoa viu um negócio que aquela pessoa está sendo influenciada por outros. Como é que a pessoa vai gostar do bagulho, sendo que ela nunca viu, não sabe da existência daquilo? Então é isso, cara. Só para de ser chato. Só parem de ser chato. Todos vocês aí que tem algum preconceito dentro de vocês, alguma coisa parecida, só deixa as pessoas viver, cara. Cada um tem que viver a sua vida. Cada um tem que viver a sua vida, você vive a sua. Cada um tem que viver a sua vida, você vive a sua, elas vivem a delas e pronto, acabou, cara. Só aceita, só aceita. É isso. Não sei se esse vídeo ficou lá dos melhores, porque eu dei uma desabafada legal aqui. Então é isso, mano. Só tchau aí, que eu não sei nem como finalizar esse vídeo. Precisinho do teu grelo. É tufe, puff, vapo o dia inteiro. Chama que elas vêm fazer o baile de puteiro. Tufe, puff.